Saúde os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar aqui nesse canal, um novo canal, para que a gente possa estar falando de vários assuntos. Então, eu peço para você, se inscreva nesse canal, dê o seu like, é muito importante. Divulgue esse canal para a gente poder alcançar mais números de inscritos, para a gente poder também começar a fazer um pouco ao vivo, né? Então, nós estamos fazendo esse canal, meus amados, com esse intuito de nós estarmos ministrando aulas de escola dominical, estar fazendo um pouco da parte do CAPED, aprimoramento de professores, estudos bíblicos, pregações, mensagens, um pouco de devocional, várias coisas. Tanto que esse nome desse canal, Somos Igrejas, porque somos igreja, porque nós somos todos a igreja de Cristo. Quando Cristo vier buscar, ele vai vir buscar a sua igreja, que nós somos e fizemos parte. Amém? Não esqueça então, deixe o seu like e se inscreva neste canal, ative o sininho para receber as notificações. Bom, lição de número 12, vou estar falando com os irmãos aqui, vou estar ministrando como nós estivéssemos numa sala de escola dominical. Lição de número 12, que o tema vai dizer o seguinte: a urgência do discipulado. O texto áureo diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática chamamos de discipulado, na fé, o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre, na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Vamos fazer a leitura bíblica em classe. Nós não estamos em classe, mas vamos fazer a leitura bíblica dessa lição, que se encontra em Mateus 28. E diz assim, Mateus 28, verso de número 16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falando-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. A outra parte da nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos 2, 42 ao 47. E diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, eu peço pelo poderoso nome do seu Filho amado Jesus, Senhor, venha nos abrir a mente, o entendimento, para que nós possamos, Senhor, aprender essa porção da sua palavra nesse dia. Peço, Senhor, por todos aqueles que estão aí nos assistindo, estão vendo, onde essa mensagem chegar, faça a sua obra, toca, Senhor, para que nós possamos ensinar e aprender cada vez mais. É o que eu te peço, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém, Senhor, e amém. Bom, a nossa lição, então, eu vou estar lendo aqui com os irmãos, eu vou estar fazendo da mesma maneira que eu estivesse fazendo numa escola dominical. E os irmãos depois vão colocando aí nos comentários o que os irmãos acham, o que os irmãos querem que melhore, o que a gente pode fazer, para a gente poder também ter um feedback dos irmãos, né? Mas aí está, vamos fazer igualzinho nós estivéssemos numa escola dominical presencial. Essa pandemia nos tirou isso por enquanto. A gente está aqui nesse momento online, mas nós brevemente, se Deus quiser, estaremos todos juntos em comunhão. Amém? Bom, introdução diz assim: os discípulos
O discipulado acompanha a pregação do Evangelho. Desde o princípio, é de fundamental importância como base inicial na formação cristã do novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão, para o bem ou para o mal. Aqui, já na introdução, nós já vemos algum ponto que devemos destacar. Vamos começar a destacar alguns pontos. E aqui o primeiro que nós vemos é o seguinte: a forma que a igreja local vai desenvolver a parte do discipulado, que é a parte do ensinamento, é uma parte fundamental na formação do caráter do novo cristão. É a parte para o bem ou para o mal. Uma aspas aqui que eu deixo para os irmãos, a parte de caráter. O caráter, ele é moldado, ele é moldado. A gente tem o costume de, às vezes, falar, aquela pessoa tem um mau caráter, aquela pessoa não tem um bom caráter. Este caráter, ele é mudado. Porque o caráter, eu não vou entrar em detalhes, porque senão vai ficar muito longa essa lição, mas ele é aquilo, as nossas decisões, a maneira que nós temos a nossa cosmovisão do mundo, tomamos algumas decisões, e às vezes são decisões erradas, e isso vai fazendo que o nosso caráter ele fique bom ou que ele fique mal. Aí eu vou dizer para os irmãos, onde está a importância do discipulado? Quando uma pessoa aceita Cristo, ela vem para a igreja, ela veio aos braços do Senhor, o Espírito Santo tocou o coração dela e ela veio então aos pés do Senhor. E a nossa função é estar ministrando e ensinando essa pessoa a estar desenvolvendo a parte espiritual da sua vida. E eu acho que é uma parte muito importante, acho não, tenho certeza, mas o que eu vou dizer aqui para os irmãos é para a gente pensar. Nesta fase que a pessoa veio ao Evangelho, a pessoa se converteu, a pessoa está vindo a Cristo, ela está sedento da palavra de Deus. Então é a hora que nós temos que entrar com ensinamento para que essa pessoa comece a crescer no seu nível espiritual, na sua caminhada com Deus, comece a se tornar uma caminhada mais íntima, mais próspera e mais visível para ela mesma. Eu gosto muito de dizer que ser cristão, né? Ensinamos isso. Ser cristão não é apenas você ter o título ou o nome, mas a palavra mesmo, cristão, diz pequenos cristos. Quando a igreja primitiva foi chamada pela primeira vez de cristão, eram chamados de pequenos cristos. E hoje nós temos essa identidade cristã e devemos desenvolvê-la cada vez mais. Então, a parte do discipulado, ela vai ter que ela foca nisso, né? O ponto central da nossa lição é discipular é atuar no crescimento no crescimento e desenvolvimento do cristão. Isso é discipular. Nós fazemos no desenvolver o crescimento de cada cristão. Então, somos pequenos cristos, nós, nesse sentido de cristãos. Ser cristão é viver uma maneira de vida que agrade a Deus. E tudo isso é passado na onde? No discipulado. Aqui é um pequeno parêntese que eu deixo para os irmãos. Mas a nossa introdução, então, ela deixa bem focado nisso. Essa importância de nós estarmos preparando essa pessoa para estar conhecendo a palavra do Senhor e se aprofundando mais e moldando o seu caráter. Quem molda, logicamente, é o Espírito Santo através da sua palavra. É uma coisa interessante, ela está sedenta, ela quer aprender e nós devemos ensinar. Irmãos, eu vou começar aqui com os irmãos os tópicos da lição, mas eu tenho um costume de, antes de começar aos tópicos, eu gostaria de deixar algumas coisas aqui para os irmãos estar pensando. Eu até chamo isso de pensar bem, pensar faz bem. Para nós estarmos pensando, meditando em alguns pontos, em algumas análises maiores, é um resumão da lição que nós devemos ter em mente, para nós entendermos cada parte dela. E uma das coisas que eu falo de pensar faz bem é, nesse sentido, nesta lição, primeira coisa, em que medida o meu caráter se parece com o de Cristo? Pergunta. Os valores que o Senhor Jesus nos estipula a viver é impossível de realizar? Estamos muito ou pouco parecidos com Jesus? Eu falei que nós somos pequenos cristos, né? No sentido da palavra cristão, pequenos cristos. E nós então temos como está nosso relacionamento? Como eu sou parecido com Jesus?
A Bíblia nos ensina, nos fala que cada vez mais Paulo falava: sedes os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, perguntas para nós pensarmos, para nós podermos estarmos desenvolvendo a nossa lição. Eu vou estar aqui falando o primeiro tópico, lendo com os irmãos. Aquele que tem a sua revista, acompanhe junto com a gente. Aqueles que não estão ali, mas eu vou estar lendo e nós vamos comentando e falando. Alguma questão que os irmãos têm, irmãos, deixe no comentário. A gente vai tentar responder na medida do possível. O discípulo, né? O que é discipulado? O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno ou seguidor. Isto vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse se aplica ao mundo cristão, se aplica a nós. Primeiro tópico vai dizer o seguinte: o discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de instrução que abrange vários aspectos da vida na área espiritual, emocional e social. O Ministério do Ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino, né? Aqui, Romanos 12 e 7. O discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos, são seguidores de Jesus. Notem que é, né? Os apóstolos, eles foram discípulos. Várias pessoas que andaram com Jesus tiveram esse nome de discípulos. Naquela época era comum, os discípulos, muitas pessoas seguiram Jesus, e os discípulos se tornaram, alguns, né, 12, se tornaram apóstolos. Ou seja, nem todo discípulo é apóstolo, mas o discípulo é aquele que está aprendendo. E nós vemos que várias e várias pessoas estavam ali aprendendo diariamente com Cristo e com os apóstolos. E eles, então, estavam sendo discipulados, ensinados nesse aprendizado, nesse ensino. Eles tinham o seu maior ensinador, o próprio Cristo. Ou seja, os ensinos bíblicos, eles estavam sendo presentes na vida de cada um. E era novo, né? Era tudo novidade. Então, esse novo que houve naquela fase foi a parte do discipulado, do ensinamento. Note que o povo judeu, eles já sempre tiveram na sua essência, na sua raiz, essa parte de ensinamento. As sinagogas, o templo, todos eles eram sempre cheios de ensinamento. Então isso faz parte da vida dos judeus e começa então a fazer parte da vida do cristão. E aqui eu já deixo meus grandes aspas, meus parênteses, dizendo para você que nós temos que amar a palavra de Deus. E eu digo amar, meus queridos, não é ela apenas como eu amo a palavra de Deus, mas eu preciso aprender desta palavra. Eu amo a palavra de Deus, só que eu não abro ela a semana inteira. Eu amo a palavra de Deus, mas eu nem levo ela no culto. Então, começa a pensar, a se preocupar, porque o que sustenta o cristão é a palavra. Porque os ensinos do discipulado têm que ser baseados na palavra de Deus. Não posso ensinar nada daquilo que não está contido na sua palavra. Bom, e nós vemos então, o termo se aplica com frequência nos evangelhos, nos seguidores de Cristo, e eles falam, o comentarista comenta aqui sobre então uma desenvolver-se, dar instrução na vida espiritual, emocional e social. A igreja, ela se preocupa, nós empregarmos o evangelho, e através dessa pregação do evangelho, quando as almas vêm, nós temos que ter essa preocupação do ensinamento, de estar ensinando essas pessoas que estão chegando um conhecimento bíblico, um conhecimento das doutrinas cristãs. E essa é a parte que nos cabe, ensinar a palavra de Deus. Bom, o segundo ponto da lição diz assim: a grande comissão é o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar, em ensinai todas as nações, ou façam discípulo de todas as nações.
A palavra grega é mafeteus, fazer discípulos, discipular. O discipulado não é opção, é mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, ou seja, as doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou. O livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento desta palavra. Bom, a grande comissão é o nome que se dá a esse ide de Jesus, que envolve ide, pregai e ensinai. E é um mandamento de Deus, um mandamento de Jesus. Assim como Jesus estipula a ceia, assim como Jesus estipula o batismo, ele também estipula o ensinamento e a evangelização. Nós demos o nosso textuário, ide por todo o mundo, ensinai todas as nações. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando. Nós temos aqui esse chamado, nós temos aqui essas questões pontuadas para que Deus faça a sua obra. Então nós temos esses mandamentos, nós temos então esses aprendizados, ou seja, essas doutrinas que nós devemos estar ensinando. Uma coisa interessante aqui, quando a gente fala grande comissão, é esse nome que o próprio Jesus deu para esse aspecto, este serviço, né? Ele chama de grande comissão. Mas o comentarista ele deixou claro aqui umas coisas, eu achei interessantíssimo, que guardem o que aprendem. Então, discipulado não é opção, discipulado é um mandamento, assim como ceia, assim como batismo. Guardar aquilo que aprendemos. Isso aqui eu acho que é uma questão muito profunda, não vai dar para a gente chegar num vídeo desse, em minutos, para a gente discutir toda essa profundidade de eu preciso guardar aquilo que eu já aprendi. Muitas vezes nós vemos pessoas que caminharam a vida inteira com Cristo, 20, 30 anos, 40 que seja, em determinado momento da vida dela, elas relegam aquilo que ela aprendeu e começam a viver, parênteses, aspas, esses ventos de doutrina. Começa a viver, a ir atrás de coisas que não são cristãs, não está na Bíblia. E aqui eu já falo para os irmãos, aquilo que não está na Bíblia, esquece. O que a Bíblia cala, para que eu vou tentar falar? O que eu vou falar? Tem certos pontos, irmãos, certos aspectos para quem estuda a palavra de Deus, irmão, a Bíblia simplesmente se cala. Então, a nova revelação não tem. A Bíblia já foi revelada. De ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus está revelada. Nós temos que aprender. Eu gosto desse termo chamado iluminação. Quando nós abrimos os nossos olhos e somos iluminados no aprendizado da palavra de Deus. E essa iluminação, essa claridade, igual a gente tem uma lâmpada, uma luz, nós clareamos o ambiente, essa iluminação ela tem que ser dessa forma. Eu tenho que guardar aquilo que eu já aprendi, porque aquilo que eu aprendi ela vai ter que iluminar a minha vida, iluminar tudo aquilo que eu tenho a minha vida inteira. Aqui eu falo, por que eu estou dizendo isso? Há uns meses atrás, nós vimos alguns comentários sobre um pastor que falou que a Bíblia tem que ser atualizada. Ele usou ali uma colocação que não vamos discutir sobre isso aqui agora, mas ele fala que nós devemos atualizar a Bíblia. E não é assim. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ele fala desse jeito, temos que atualizar a Bíblia. E eu falo uma coisa para os irmãos, eu tenho o costume de dizer, aqueles que me conhecem, a Bíblia, eu sinto às vezes que a tinta está fresquinha. Sabe aquele livro que acabou de sair, acabou de ser editado a pena, acabou de ser escrito a caneta, que você passar o dedo você vai borrar a mão. E por quê? Porque ela foi uma palavra de Deus e ela muda-nos a todo dia. Então eu tenho esse hábito de dizer que a palavra de Deus ela é fresquinha, é palavra vinda dos céus. Então ficamos com aquilo que aprendemos, ficamos com aquilo que aprendemos na Bíblia. Porque aquilo que aprendemos fora da Bíblia tem que ser arrancado. Mas aquilo que aprendemos na Bíblia, Jesus é o único e suficiente Salvador. Eu guardo. Ah, mas precisamos... Não. Jesus é o meu Salvador. Eu preciso de Jesus. Eu não preciso de fulano, de ciclano, de beltrano de fazer isso. Eu preciso de Jesus. Este é os mandamentos. Isso é o que o Jesus mandou
eles guardarem, os apóstolos guardarem isso. Vocês acham que naquela época tinha pouca religião? Tinha muitas seitas, muitas heresias no meio do povo de Deus. Não vamos entrar em detalhes, mas Paulo mesmo ele combateu várias coisas disso aí. Então aqui ele está dizendo, guarda os seus ensinamentos. Põe no seu coração a verdadeira palavra de Deus. A parte 3 diz assim, a educação cristã. A doutrina dos apóstolos está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. O currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos constam diversas disciplinas sobre Deus e Jesus, sobre o Espírito Santo e a Trindade, sobre anjos, sobre homens, o pecado, sobre a expiação, a salvação, sobre a morte, a ressurreição dos mortos, sobre a vida e a igreja, a sua vinda. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e mais, como a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino nesse contexto, pode se referir também aos nossos cursos teológicos. Bom, aqui é a doutrina dos apóstolos. O que é essa doutrina dos apóstolos? Era aquilo que os apóstolos aprenderam. Era aquilo que os apóstolos viram o próprio Jesus ensinando. E aqui fala que eles conservavam, ficavam na doutrina dos apóstolos. Se a gente voltar um pouco, um versículo antes, um pouquinho antes, um versículo mesmo, a gente leu o 42, vamos ler o 41, que diz assim: Então os que se alegremente receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas. Ou seja, primeiro veio a pregação, primeiro veio a aceitação do evangelho, depois o discipulado. E essas pessoas continuam quando você... Por isso que é importante o discipulado. Ela veio, ela chegou, ela precisa ser ministrada, conhecer a profundeza, as coisas de Deus, ter um conceito de coisas espirituais para firmar na rocha. E aqui nós vemos o que aconteceu. Primeiro a pregação e depois veio o ensinamento. E as pessoas continuaram nos ensinos dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos ensinaram, eles aprenderam e guardavam isso no seu coração. O que precisa ser aprendido no discipulado? Aqui o comentarista ele deu algumas ênfases. O que é o discipulado? Nós, na Assembleia de Deus, ela tem umas revistas chamado Discipulando, né? Aqui tem até outro Discipulando dessas revistas. Se Deus assim quiser, a gente vai estar montando uma sala para novos convertidos, para fazer uns discipulados futuramente. E essas revistas mesmo, ela fala o seguinte, alguns temas para os irmãos: conhecendo a Bíblia, conhecendo a Deus, conhecendo a salvação, conhecendo a igreja, valor da oração, fé, obediência, conhecendo o dízimo, o discípulo e o Espírito Santo, o discípulo vivendo cheio do Espírito, o discípulo e os dons espirituais, o discípulo os frutos do Espírito, o discípulo a evangelização. Aqui na outra, o que é crer, conhecendo a Bíblia, crendo para interpretar, crendo num Deus trino, crendo no Pai, crendo no Espírito. Então, são temas centrais do discipulado. Esses temas têm que ser ensinados ao novo convertido. E eu vou até um pouco além. Por isso que nós temos a escola dominical. Da mesma maneira que o novo convertido ele tem que entender essas coisas, por quê? Fica mais claro para ele o que é a obra de Jesus, o que foi a obra de Jesus na cruz. Porque até então ele conhece que Jesus morreu por ele. Mas quando nós começamos a enxergar isso, eu tenho o hábito, eu gosto de falar isso aqui, vou dizer para os irmãos, que quando a gente começa a enxergar essas profundidades da palavra de Deus, a gente começa a enxergar como se fosse uma TV colorida. A gente até então, quando a gente não tem não gosta de se aprofundar muito na palavra, de ler, só fica no básico. A gente está enxergando a Bíblia preto e branco. A vida espiritual nossa é preta e branca. Nós seguimos a Cristo, vamos à igreja, tomamos a ceia, temos os nossos costumes, o batismo e tal, aquelas coisas, aquela liturgia dos cultos. Mas quando você começa a aprofundar na Bíblia, ela vai ficando colorida. Ela vai ganhando vida, porque a palavra de Deus é viva. Então aqui já vai que nós temos que ensinar isso. E aí eu vou te falar mais uma coisa. Qual é a importância da escola dominical?
A importância da escola dominical nesse sentido é de ensinar a palavra de Deus, sendo isso o próprio mandamento de Jesus. Então a palavra do Senhor na escola dominical está sendo pregada, está sendo ensinada. Nós estamos cumprindo o ID de Jesus. Da mesma forma que temos o batismo, da mesma forma que temos a Santa Ceia, temos um culto de doutrina que é fazer este ensinai aos povos, ensinamento. Então a importância da escola nesse sentido é ensinar. E eu vou mais além. Nós temos na nossa igreja o curso da ETAD, um curso de teologia excelente, eu fiz, maravilhoso. E nós temos um outro, todo domingo, das 9 às 10h15, chamado EBD. É um curso teológico, irmãos, que ele não tem fim, porque ele é tão profundo. A gente estuda uma lição, passa 3 meses e estuda outra. Nós estamos estudando agora essa lição, o verdadeiro pentecostalismo. A próxima lição vai falar sobre os dons do Espírito. E aí, todas essas lições são profundas, são ensinamentos. É um verdadeiro curso de teologia grátis. Nós não devemos deixar passar. Então aqui fica um convite também para você. Venha fazer parte de uma escola dominical, venha fazer parte da EBD, para você também adorar, aprender a amar a palavra de Deus. Você vai ver coisas maravilhosas e quando ela começa a ficar colorida, aí você se apaixona mais e mais. Amém, meus queridos? Bom, seguimos agora então para o nosso tópico 2, que vai dizer assim: o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jesus, essa marca da igreja de Jerusalém, logo após o Pentecoste. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares, em todas as épocas, e continua valendo atualmente. Bom, primeiro, a palavra. A autoridade das Escrituras é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos do Novo Testamento. Os primeiros discípulos perseveraram na doutrina dos apóstolos. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sobre o comando dos apóstolos, que a gente já comentou um pouco antes. Esse ensino se baseava tanto nas Escrituras quanto na própria experiência, as quais receberam a revelação diretamente de Jesus durante o seu ministério terreno e depois do Pentecoste do Espírito Santo. Na atualidade, não temos os apóstolos em pessoa conosco. No entanto, eles ainda nos ensinam pela palavra de Deus, a Bíblia. Ou seja, a autoridade maior que nós temos é a palavra de Deus. Aquilo que está dentro da palavra de Deus, ótimo. Aquilo que está fora da palavra de Deus, eu deixo fora mesmo, está fora. Sai daqui, fora da palavra de Deus. Por quê? Não é Deus falando. Irmãos, sou sincero. A parte do culto, uma das partes mais importantes do culto, né? O culto inteiro, lógico, tem a sua liturgia, mas uma das partes mais importantes do culto é aquela hora que o pastor vai ler a palavra de Deus. Porque a hora que ele abre, ele está lendo a palavra de Deus, ele está falando aquilo que Deus deixou escrito. Numa pregação, a gente explana aquilo que a gente leu, aquilo que nós entendemos, aquilo que nós procuramos, aquilo que o Espírito Santo fala ao nosso coração. Mas onde eu quero dizer é, quando eu leio a palavra de Deus, eu estou falando aquilo que Deus deixou. Simplesmente assim. Aquela hora da leitura oficial é uma das horas mais importantes, que exigem maior reverência. Porque é a hora que eu vou abrir a palavra de Deus e Deus vai falar com o seu povo. Amém? Só aqui um detalhe. A palavra, ensinada pela palavra, eu amo dizer isso. A palavra de Deus, ela tem que ser ensinada a palavra pela palavra. Eu amo falar, ensinar a palavra pela palavra. Porque tudo aquilo que eu vou além, é lógico, nós estudamos, temos livros, vários recursos para a gente no nosso dia a dia, comentários bíblicos, mas todos têm que ir pela palavra. Tem coisa que você olha, você lê, peraí, está meio fora da palavra de Deus, então para mim, que nem Paulo falou, é anátema. A revelação de Deus está aqui, de Gênesis a Apocalipse. Basta nós vermos e estudarmos a palavra pela palavra. Amém? A segunda parte do tópico 2 vai dizer assim: a comunhão. Ter tudo em comum e compartilhar da mesma crença é comunhão.
A palavra grega koinonia, comunhão, significa compartilhar ou partilhar mutuamente de algum evento comum ou acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com seu próximo e nunca do ser humano com Deus. Embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus e Moisés tenha falado com Deus cara a cara, eles não provaram da mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança. A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Maravilhoso isso aqui. Irmãos, pensar que Abraão, Moisés, que Moisés teve ali falou cara a cara, face a face com Deus. Só que a comunhão nesse período da antiga aliança era uma comunhão mais com os irmãos. Os irmãos tinham uma comunhão entre si. E nós vemos aqui então que nós hoje temos que ter a nossa comunhão horizontal vinda entre os irmãos e a nossa comunhão vertical. Essa comunhão horizontal, nesses últimos dias, esses dias que estamos vivendo de pandemia, fazer um ano já, já passou, já fez um ano, que nós deixamos, era tão gostoso sair da igreja, sair com os irmãos, fazer alguma coisa junto com os irmãos, estar ali naquela comunhão com os irmãos. E a gente hoje já não pode mais isso, devido a essa pandemia. E só que da mesma forma, nós devemos estar em comunhão. Mesmo não estando junto, estamos perto. Nós temos que preocupar com os nossos irmãos, orar pelos nossos irmãos, orar por aqueles que estão passando por momentos difíceis, financeiros, psicológicos, porque isso mexe com todo mundo. Esta é a comunhão, deixar tudo em comum. Se estamos hoje vivendo algo comum, nós estamos de modo comum, todos envolvidos debaixo de uma pandemia, nós também temos que viver algo comum, espalhar o amor de Deus entre nós. Então eu faço um convite para você e um apelo. Use o seu WhatsApp, use as suas redes sociais para espalhar amor de Deus, para espalhar palavras de Deus, para espalhar mensagens do Evangelho, porque às vezes uma pessoa vai ler aquilo, vai ver aquela mensagem e vai ver aquilo que Deus está falando através da sua vida para ele. Então seja um canal de bênção para o seu próximo. O Antigo Testamento, então, eles não tinham essa proximidade que nós temos, coisa que nós temos hoje. E eu falei aqui sobre a comunhão horizontal, a comunhão vertical com Deus. Só que hoje, no século XXI, nós temos que ter um cuidado, que nós temos que ter uma comunhão apenas com nós mesmos. Uma comunhão, uma egocomunhão, vou chamar assim. Vou empregar o termo ego, de eu, para fazer uma egocomunhão. Eu tenho comunhão apenas comigo mesmo. Eu sou o meu próprio irmão. E não é isso que Deus falou. Nosso mandamento, uma das coisas da igreja primitiva que temos que aprender é essa parte de estarmos em comunhão uns com os outros. A igreja é isso. Momentos de comunhão, adoração e comunhão junto com os irmãos. A comunhão na igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de koinonia. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade, coração. Diz respeito ao centro da vida, a mesma inclinação, a alma. É da sede das emoções, fala dos mesmos afetos e sentimentos. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Essa comunhão não era uma comunhão apenas financeira. Sabe, eu vou ajudar financeiramente, eu vou fazer algo financeiro, eu vou dar algo para o meu irmão. Não. Eu gosto, como o comentarista diz, era uma comunhão de coração. E essa comunhão de coração será que aquele meu amigo, será que aquele meu irmão, como ele está se sentindo, como ele está passando, e era isso que eles se preocupavam. Eles ajudavam sim, financeiro, ajudavam na parte de alimentação, ajudavam-se uns aos outros. Mas eles tinham também isso de coração. Como eu me colocar no lugar do próximo. Eu me colocar no lugar daquele que eu não sei como que está hoje, mas eu saber que ele está passando por um momento difícil, eu me ponho no lugar dele. Para sentir a dor que ele está sentindo. Para nós termos esta
comunhão. E eles se preocupavam, porque isso é uma parte de nós, do nosso coração. O serviço. O item número 4. Trata-se de um termo de significado amplo nas escrituras sagradas. O termo serviço isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. O termo no Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, ao serviço sacerdotal no templo, no santuário, e também a qualquer pessoa temente a Deus. Na primitiva igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança do ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isto que Deus espera de cada um de nós, o cumprimento da grande comissão. Aqui, irmãos, o comentarista ele deixa bem claro. A gente sempre fala comentarista porque é a pessoa que escreveu a lição, e nós estamos aqui falando, ministrando a partir daquilo que ele deixou aqui, desse comentário, baseado na palavra de Deus, porque eu falo Bíblia pela Bíblia. E a Igreja de Jerusalém, ela deu essa lição, né, nessa parte de coinonia, e automaticamente ela também ensina o trabalho, a parte do serviço, um trabalho a ser realizado. Aqui eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei, só Deus para saber o que ele tem, o seu trabalho para Deus, o que você vai dedicar para Deus. Mas uma coisa eu tenho. Esses tempo atrás estava lendo sobre um livro chamado O Tribunal de Cristo. E é um livro muito interessante, da CPAD inclusive. E ele deixa bem claro que a gente, quando a Bíblia fala sobre o juízo, sobre os tronos, sobre o tribunal de Cristo, o tribunal de Cristo não é para condenação. Só vou comentar aqui com os irmãos por causa desse parte do serviço. E o tribunal de Cristo, então, ele não é para condenação, mas ele é para galardoar, ele é para ver as suas obras. E aqui nós, pela Bíblia, olhando a palavra de Deus, nós vamos então ver o significado disso, que quando nós estivermos no céu, fomos apresentar as nossas obras, e Jesus vem e vai queimar essas obras, e vai ser como o quê? Como palha, como feno? Vão ser obras que eu fiz porque eu era obrigado, o serviço, eu tenho que ir, eu tenho que ir lá na igreja, eu tenho que dar aula de escola dominical, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar daquilo, eu tenho que tocar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas ir lá, esse serviço que nós fazemos para Deus, eu faço uma pergunta aqui, de novo com as minhas aspas, eu faço aqui uma pergunta para você. Como que está o seu serviço para com Deus? Porque não importa o tamanho do seu serviço, isso fica muito claro na palavra de Deus. Não importa o seu serviço, a quem é dado, muito é cobrado. Irmão, eu quero fazer isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser um pregador, um ensinador, um cantor, um músico, isso, aquilo, outro. Tá, Deus vai te abençoando, vai te guiando, você vai chegando até lá, só que também nós somos cobrados por Deus. Nós temos, nós que ensinamos, nós temos a obrigação de ensinar o que é certo, porque senão Deus vai requerer de mim. Agora, e quando eu começo a fazer as coisas para me mostrar, para me aparecer, para me fazer, eu uso o serviço de Deus como um status religioso, como um serviço que eu preciso estar ali sobre os irmãos para fazer, como aquilo que, não. Eu tenho ali que no céu nós vamos ter muitas surpresas, e uma delas vai ser no tribunal de Cristo. Sabe? Quando a gente pegar aquelas pessoas, a irmã, né? A irmã que ora, que muitas vezes a gente fala, irmã da oração. Aquela irmã da oração vai ter um galardão, vai ter uma obra tão grande. Porque, irmão, por menor que seja o serviço que nós prestamos para Jesus, nesse sentido, sabe? Irmão, mas eu só vou lá na igreja e limpo e faço isso, faço aquilo, é muito pouco. Irmão, não é. Aí eu vou te dizer que não é, porque se você está fazendo com o coração, com aquele desejo de trabalhar para Deus, eu faço muito pouco para Deus, mas você faz isso com amor, com dedicação, é muito maior do que muita gente que faz trabalhos grandes e fazem por obrigação. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E lá no juízo de Cristo, nós vamos apresentar as nossas obras. Aí eu te falo, o serviço. Nós temos um trabalho a ser realizado, evangelização, discipulado.
E aí eu te falo, Deus espera que nós fazemos essa grande comissão. E como você vai fazer no teu coração, só Deus sabe. Só Deus conhece o seu coração, só Deus sabe a sua atitude. Amém? Então aqui fica também o meu parêntese grande de nós estarmos preocupados com aquilo que eu estou fazendo. Eu estou fazendo porque eu sou obrigado, eu amo fazer a palavra, eu amo fazer a obra de Deus. Por mais simples que seja o meu serviço, não tem isso para Deus. Ah, você fez só isso. Não. Você fez isso com amor. Você pegava uma irmã e levava no culto, mas você fazia com amor, com zelo. E isso para Jesus, isso para Deus, vale muito mais do que muitas obras maiores. Pense nisso. Bom, já caminhando aqui para o final da lição, irmãos, o item de número 3 diz assim: o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Bom, a igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata da opção de ordem de Jesus para edificação e crescimento espiritual de cada cristão. O crescimento, aí eu vou ler a primeira parte. O crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir os novos convertidos sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornam novas criaturas e passam a viver uma nova experiência. Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Crescei na graça e conhecimento do vosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o crescimento espiritual e sadio. O crescimento numérico. Eu vou ler esses 3 itens para a gente já dar uma conclusão, porque eles são bem parecidos. O crescimento numérico. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Note que o propósito da terceira a viagem de Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Ele ficou ali durante 3 anos. O item de número 3, a exemplo da igreja da Antioquia da Síria, o público da igreja de Antioquia era gentil, identificado como gregos. Os apóstolos de Jerusalém enviavam Barnabé para discipulá-los. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa. Eles discipularam a igreja durante um ano inteiro, assim, desde muito cedo, a história do cristianismo. A igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulos não é a mesma coisa que fazer membros de igreja. Bom, aqui nós vemos então que a parte do discipulado é importante para o crescimento espiritual da igreja. Ela também fica sendo muito importante para um crescimento numérico, porque ovelha vai gerar mais ovelhas. Então, olha que bênção que é o trabalho para o Senhor. E nós vemos também o exemplo da igreja de Antioquia. Quando nós estamos aqui falando de crescimento espiritual, nós estamos ensinando, instruindo um novo convertido. Aí eu vou linkar o primeiro item com o terceiro. Aqui Barnabé estava pregando, ensinando pessoas gregas, de outra cultura, totalmente diferente até então, que eles estavam pregando em Jerusalém, em Samaria, que era o pessoal ali de mesmos costumes, mesmas falas, se bem que o grego era falado ali, mas no sentido de costumes. Era que nem nós no Brasil, nós temos um costume mais aqui para o Sudeste, às vezes um pouco diferente do Norte, do Nordeste, mas falamos até a mesma língua, mas essa regionalidade, essa diferença faz com que seja necessário um trabalhar diferente para cada área e tal. E nós vemos então exatamente isso. Barnabé viu, peraí, esse povo tem um costume diferente, mas eu tenho alguém que eu conheço. Aqui eu vejo uma humildade ímpar, né? Ele não quis forçar alguma coisa, não. Peraí, eu tenho alguém ali que eu posso recorrer para ensinar aqui esse povo, para ensinar esse povo e vai compreender melhor esse povo. Ele foi e chama Paulo. Então nós vemos aqui que ele não hesitou em buscar, ele já pensou, vou trazer Paulo. E eu linkei com o crescimento espiritual, por quê? O crescimento espiritual das pessoas que estavam ali vieram com base no discipulado. Paulo ficou um ano ensinando as pessoas naquela igreja. Ou seja, nossa obrigação é
de discipular. Nós temos então o crescimento espiritual da igreja. Nós temos então um crescimento um crescimento numérico e esse exemplo. Uma coisa só que eu vou deixar, não posso deixar de pontuar, nós já estamos encerrando a nossa lição, é a parte do discipular os novos convertidos. Nós falamos de discipulado, e esse discipulado vai além dos novos convertidos. Eu falo que hoje em dia nós temos que discipular os novos convertidos, né? As pessoas que acabaram de aceitar Jesus, essa é a tarefa primordial, e muitas vezes nós também temos que discipular crentes, nós temos que discipular irmãos que estão na nossa igreja. Eu vejo isso que hoje não é apenas os novos convertidos, mas discipular também os cristãos, os nossos irmãos de fé. Temos que ensinar, porque ainda mais hoje em dia, com essa a vantagem que nós temos na internet, né? Trouxe coisas boas? Trouxe. Mas também tem muita informação que às vezes não é útil. E essas informações, às vezes, as pessoas começam a colocar no coração e fica aquela coisa, não entende, e aí vem a palavra de Deus para corrigir. Então eu tenho comigo que nós temos que discipular o novo convertido e também a parte da igreja é discipular os cristãos. Amém? Irmãos, eu vou ler agora a conclusão, nós já vamos estar encerrando, né? Já caminhando aqui para o final, que diz assim: Deus tem interesse no. Conclusão. Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada, à base dos valores morais e espirituais. Ou seja, a importância de nós cumprirmos esse ID, esse chamado de discipular, é que nós fazemos o quê? Cristãos, fazemos pessoas que acabaram de aceitar Jesus se firmarem na fé. Amém? E Deus tem um interesse muito grande no nosso bem-estar, não apenas na nossa vida espiritual, mas também na nossa vida social. Pra você ter uma ideia, Deus, Ele ama também falar com você em todos os assuntos da sua vida. Essa é a comunhão que eu falei de vertical. Amém, meus queridos? Chegamos ao final da nossa lição. Espero que os irmãos tenham aqui compreendido, tenham entendido aquilo que a gente ministrou, aquilo que Deus também foi colocando no nosso coração. Eu peço aqui que Deus venha abençoar a cada um de vocês de uma maneira grandiosa, grandemente. Não deixe de orar, de continuar orando, para que acabe tudo isso, essa pandemia, que nós logo possamos estar juntos com os irmãos. E não esqueça também de compartilhar esse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e não esqueça de dar o seu like. Tá? Deus abençoe a todos os irmãos. Fiquem com Deus na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vos abençoe. Amém.